Certo, vamos falar agora sobre o novo recurso aqui do ProBinspect, que é atualização do ponto zero em máquina, tá? Implementei isso agora recentemente e vamos mostrar aí como que funciona isso. Ficou bem legal também. Aqui eu criei um exemplo de uma espécie de um molde, está preparado aqui já, o ponto zero no centro em cima, né? E vamos fazer o quê? Vamos atualizar o ponto zero em máquina pelo centro das colunas aí, tá? Isso é bem legal de se fazer aqui. Acredito que nem todos os softwares consigam fazer isso direito, vamos falar assim, né? Então vamos lá. Vou gerar aqui a medição, ó, selecionei o job, vou selecionar diâmetro, pedir o diâmetro, 4 pontos, vai descer Z10, não vai interpolar a rota, ok, ó, 4 pontinhos, beleza. Para ficar mais rápido ali, eu vou colocar só 3 pontos nesse diâmetro, só para dar um rebuild ali. Beleza, vamos fazer com 3 pontos. Então, pedir outro diâmetro desse lado aqui, job, diâmetro na aresta, 3 pontos, -10, ok. Beleza. Outro diâmetro desse lado aqui. Beleza. O legal aqui é que se vocês olharem, ó, essa coluna está deslocada. E isso não vai ser um problema para o que a gente vai fazer, porque ele pega as nominais do 3D para fazer todos os cálculos, né? Então, beleza, ó, gerei a medição dos 3 pontos aí, dos 3 diâmetros. E o que que eu vou fazer? Qualquer software comum, você conseguiria gerar, por exemplo, vou fazer o ponto zero no centro desse diâmetro. Mas não é isso que a gente quer. Eu quero que o ponto zero seja no centro, baseado na medição das colunas. Então, o que que eu vou fazer? Ó, vou selecionar esse diâmetro e vou criar uma linha entre esses elementos. Então, ele criou ali uma linha entre os elementos. Essa linha está um número quebrado, por quê? É justamente esse que está com a coluna deslocada, né? Mas não tem problema. Aí agora eu vou pegar o quê? Entre esse e esse, eu vou gerar uma outra linha, também direta entre os elementos, esse já com valor cheio. Olha lá, ó. Então eu tenho essas duas linhas que eu criei, e agora o que que eu vou fazer? Eu vou mandar atualizar o ponto zero a partir das linhas. Então eu vou pegar essa linha aqui, que é a linha comprida de 195, e vou pedir aqui o comando novo que a gente tem, que é o atualização de ponto zero. Que eu vou fazer aqui, ó? Vou falar que eu vou atualizar o G54 em X somente por essa linha. Então, o centro em X dessa linha vai me atualizar o ponto zero em X, certo? E também essa linha mais comprida eu vou usar para atualizar a rotação. Então, em comandos que permitem isso, ele já vai jogar direto. Aqui ele até dá uma informação, né? Em comandos como Siemens ou Linux CNC, você consegue jogar isso no ponto zero, no G54. Em Fanuc, Mitsubishi, ele vai gerar uma linha com G68 para você colocar no seu programa para fazer essa rotação no programa, ok? E aí, ó, essa outra linha, eu vou pedir para atualizar também o ponto zero, G54, só que daí em Y, que é a linha é a linha pequenininha, a linha de 110, né? Vai atualizar o Y partindo do centro dessa, da medição entre os dois furos ali, né? Então, eu atualizei o ponto zero em X e Y, tá? E a rotação também ele vai fazer o cálculo. Outra parte legal desse Machine Variables aqui, né, de atualização de ponto zero, é que no diâmetro, eu posso pegar esse diâmetro e mandar atualizar. Se eu colocar aqui a variável, ó, o diâmetro medido, se eu colocar aqui variável 600, ele vai salvar o que ele encontrou no diâmetro e vai salvar numa variável sua, por exemplo, a variável 600. E se eu acrescentar aqui, por exemplo, tolerância e escrever aqui, por exemplo, diâmetro
da coluna um fora de tolerância. O que vai acontecer? Ele vai gerar para a gente a atualização da variável 600 e vai checar a tolerância para 25 centésimos aí, né? Se tiver fora dessa tolerância, ele dá um alarme para o operador e para a medição ou para a usinagem, se fosse o caso. Bem simples aqui de ser feito. Então, ok? E ele faz isso daí também. Se eu quisesse atualizar o ponto zero em Z, vinha aqui pedir um ponto, clicava aqui, por exemplo, um ponto único aqui, Machine Variables, atualiza X54 em Z. E ok. Então, esse último ponto vai ser usado para atualizar o G54 em Z. Ou podia criar um plano, e aí ele ia tirar uma média entre esses três pontos e atualizar o eixo Z aí. Beleza? Vamos pós-processar e mostrar como que isso fica pós-processado. Então, vem aqui, seleciono o job, mando pós-processar, vou pós-processar em Fanuc para vocês verem como ficaria. Aqui eu vou habilitar que ele só vai fazer o machine update, ou seja, ele não vai retornar os pontos de volta aqui para mim comparar aqui com o CAD, só vou fazer a atualização do ponto zero mesmo. Ok, salvo ali na minha pastinha e vamos ver esse arquivo pós-processado aí, ó. Esse arquivo eu acabei de gerar ele. É um programa paramétrico bem complexo, mas enfim, vamos mostrar para vocês como ficou aí. Cabeçalho, aí aqui começa a salvar um monte de variáveis e começa a medição dos pontos, ó. Aqui, ó, já é o cálculo para o ajuste do primeiro diâmetro que ele mediu, ó. Ele pegou os três pontos aqui em cima e aqui seria a medição mesmo, né, o cálculo para o diâmetro. E olha aqui embaixo que legal, ó. Aí aqui ele salvou, ó, na variável 600 que a gente pediu, ó, o valor do diâmetro. Então na variável 600 vai estar o valor do diâmetro. E aqui ele checou para a tolerância, ó. Se a variável 533 for maior que 0,25, ele dá um alarme 140 na máquina e escreve para o operador, ó, diâmetro da coluna 1 fora de tolerância. Isso aqui no Fanuc vai aparecer para o usuário uma como um alarme com mensagem, né? Bem legal. Então aqui já fez a parte da checagem de tolerância e salvar em usuário. Aí aqui ele continua, vai medir um outro diâmetro, aqui salva, e aqui ele tem o resultado da linha, ó, da primeira linha, porque ele já conseguiu pegar os dois diâmetros e aqui ele fez o cálculo da linha, e olha aqui embaixo, ó, ele fez o G10L2P1, ou seja, atualizou o ponto zero de G54 em X, com o centro entre os dois diâmetros, e deu aqui, ó, se você for usar o G para fazer a rotação, você tem que usar o G68. Se fosse no Linux ou no Siemens, ele ia gerar já um G10, né, ou compatível com o comando, para atualizar o ponto zero em máquina. Senão, você vai ter que pôr essa linha aqui para ele fazer a rotação a partir dessa variável lá. E aqui continua a medição e tal. Jogar esse programa na máquina, rodar, e ele vai fazer a medição e atualização do ponto zero a partir do centro das medições. Faltou mostrar a atualização do ponto zero em Z. Deixa eu ver aqui. Seria o último ponto aqui, né? Vamos ver como ele fez. Diâmetro 3. Aqui, ó. Essa aqui começou o ponto, o último ponto, ó, e aqui ele atualizou o ponto zero. G10L2P1Z com o valor do erro da dimensão ali que o ponto encontrou e atualizou o Z também. Beleza? Então, você consegue atualizar o ponto zero simples pelo diâmetro ou por linhas, por elementos, por plano e tudo em máquina sem precisar retornar aqui para o software. Bem legal.